Vou-me abster de cumprimentar as individualidades aqui presentes, como terminando num inevitável, minhas senhoras e meus senhores, à exceção do que fiz há pouco tempo num congresso na Estónia, onde olhei para a plateia, como só via mulheres, tive que acabar ladies and ladies, e, no Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento todos os presentes e agradeço o convite para estar aqui presente, representando a Ordem dos Médicos Dentistas. Eu sou, a nível político-partidário, descomprometido, apenas institucionalmente comprometido, com a saúde oral, com a Ordem dos Médicos Dentistas, com Portugal e a sociedade portuguesa, tentando contribuir para que, ao nível da saúde, sejamos capazes de ultrapassar também as dificuldades que nos vão surgindo e encarar os desafios que todos nós temos pela frente. A saúde é, a nível europeu e com certeza em Portugal também, a preocupação número 1 dos cidadãos. Num contexto de envelhecimento da população, de pressão crescente na utilização dos meios tecnológicos colocados ao dispor da medicina hoje em dia, de aumento da informação e consequente exigência das populações sobre as modernas possibilidades da medicina e reconhecendo também que os recursos de que dispomos são escassos e que por isso têm que ser utilizados com cuidado e eficiência, maximizando os resultados do seu uso e minimizando a sua destruição desnecessária. Ocorrem-me, antes de entrar num exemplo concreto, alguns desafios e até a propósito um pouco do que se fala hoje, do PEC, que fala-se nos partidos, fala-se na sociedade civil, fala-se nos cafés, fala-se na rua, esquecendo por vezes a responsabilidade nesta crise que vivemos, uma crise global, uma crise que não é só financeira nem económica, é muito mais do que isso, é uma crise com responsabilidades globais, locais e individuais, com certeza de cada um de nós. A propósito deste PEC, apetece-me dizer, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Mas dizia-vos que me ocorrem alguns desafios que, elaborados por um movimento cívico, eu julgo que permanecem ainda atuais, o Novo Portugal, no qual tive a honra de participar como um dos coordenadores. E, relativamente a estes desafios, pensava-se que Portugal seja um espaço e uma oportunidade de realização plena das pessoas que o integram, desenvolva uma cultura baseada na responsabilidade pessoal e num quadro de valores que reconhecem e respeitem a dignidade humana em todos os seus aspectos, a importância do bem comum como valor acrescentado de interação social, em equilibrado respeito com o bem de cada um e que não descurem o longo prazo da continuidade existencial nossas e dos que virão. Que Portugal se liberte da presença tutelar de um Estado excessivamente presente e dominante e possa desenvolver as suas potencialidades coletivas e as dos indivíduos que a compõem no respeito da lei, dos valores socialmente reconhecidos e da liberdade do outro. Que disponha de um Estado limitado, mas forte nas suas legítimas competências, eficaz garante da liberdade, da igualdade de oportunidades e da segurança das pessoas individualmente e da sociedade como um todo, bem como do património individual e coletivo, regulador das atividades, provedor ou organizador da provisão de bens públicos e eficiente no seu funcionamento. E que seja capaz de valorizar adequadamente os seus recursos naturais e humanos, no sentido de potenciar a criação da riqueza e a melhoria das condições de vida das pessoas que a compõem. E este propósito da valorização dos recursos existentes permitam-me contextualizar a realidade da medicina dentária em Portugal para, em seguida, enaltecer um exemplo. Há 40 anos não havia médicos dentistas. Estes só começaram a sair das então Escolas Superiores de Medicina Dentária no Porto de Lisboa na década de 70 do século passado. Havia nesses tempos que não deixam saudade, e com certeza muitos de vocês se lembram, alguns poucos profissionais dignos que iam tentando da melhor forma que se revelavam capazes acudir às necessidades de uma população com enormes carências na área da saúde oral. Para além disso, o que existia era aviltante, os chamados arrancas, gente sem qualquer tipo de preparação, autênticos aventureiros, responsáveis na impunidade com que atuavam por um trauma coletivo que ainda hoje subsiste parcialmente em Portugal, chamado terror de ir ao dentista. A assistência na saúde oral era quase ineficaz, nomeadamente pela escassez do número
de profissionais e pela orientação dos que existiam para algumas caixas precursoras dos atuais centros de saúde, para tentando resolver inúmeras solicitações da população, essencialmente unicamente da extração de peças dentárias. Os médicos dentistas, entretanto saídos das escolas, procuraram desde o início um enquadramento adequado para a sua formação, através do reconhecimento por parte das autoridades e também através da sua integração nos então serviços médico-sociais, hoje diluídos mais tarde e hoje Serviço Nacional de Saúde. Em vão, nunca o conseguiram, por motivos diversos, nos quais se inclui a falta de vontade política de sucessivos governos, o erro histórico do Serviço Nacional de Saúde, no início da sua implementação nos primórdios dos anos 80, não ter incluído a saúde oral, nomeadamente nas vertentes preventiva, curativa e de reabilitação, como uma das suas valências. Não será alheio a esta ausência política a falta de consciencialização da população, o baixo número de médicos dentistas então existente e o facto da maioria dos recém-formados médicos dentistas se encontrarem mais preocupados em exercer a sua profissão no setor privado, totalmente aliados desta questão. Daí para cá, muita coisa foi mudando. Apareceram mais 5 faculdades de medicina dentária a juntar às 2 existentes. Foi-se implementando um setor privado de assistência médico-dentária, protagonizado na sua essência pelos médicos dentistas e que foi responsável por um incremento qualitativo e quantitativo absolutamente notável na assistência médico-dentária àqueles, infelizmente, apenas com capacidade económica de eles acederem. Quando, em 2001, tomei posse pela primeira vez como bastonário da Ordem, de imediato procurei a então Ministra da Saúde, professora Manuela Arcanjo, e o então líder do maior partido da oposição, Dr. Durão Barroso, para avaliar as disponibilidades mútuas para integrar os médicos dentistas nos centros de saúde do país, tentando encontrar forma de fazer chegar a medicina dentária à generalidade da população. A resposta taxativa e direta que me foi dada foi que estava totalmente fora das cogitações de um e outro, governo e oposição, a integração dos médicos dentistas nos centros de saúde. Não nos conformamos. Procuramos apresentar alternativas à prossecução do objetivo. Não tendo sido possível, nos últimos 25 anos, uma integração plena no SNS, tivemos que ser criativos e ajudar a encontrar novos caminhos. O caminho que foi seguido pela Ordem, de encontro à realidade do aumento do número de médicos dentistas e, consequentemente, consultórios e clínicas, foi o de o Serviço Nacional de Saúde negociar a disponibilização de alguns atos básicos de medicina dentária pelo setor privado, na altura florescente, à população utente do Serviço Nacional de Saúde, aproveitando naturalmente a capacidade instalada. O Estado não tem que prestar diretamente cuidados de saúde oral, muito menos obrigatoriamente em instalações da sua propriedade. O Estado tem que financiar cuidados básicos de saúde oral, cuidados básicos de saúde de uma forma geral, com qualidade e perfeitamente delimitados e definidos, que serão pagos, com certeza, através dos nossos impostos. Esta é a sua obrigação. Aproveitando para tal, no contexto em que vivemos, um setor privado que atualmente representa mais de 5 mil clínicas e consultórios de medicina dentária e quase 7 mil médicos dentistas. Só em 2008, um governo entendeu, finalmente, mais que isso, concretizou este caminho. E no respeito por princípios, pedras angulares da profissão, a autonomia do médico dentista, a sua independência e a possibilidade de escolha por parte dos doentes, nascendo assim o programa Cheque Dentista. Uma parceria público-privada que combina infraestruturas privadas com políticas públicas efetivas na área da saúde, no sentido de obter benefícios para a saúde oral da população. Outros aspectos fundamentais foram de igual forma salvaguardados, como a possibilidade de contratação de atos médico-dentários fora do âmbito previsto pelo programa, a adesão individual dos médicos dentistas e não através de clínicas ou estruturas coletivas, defendendo o médico dentista individual e dando-lhe autonomia na sua ação perante a estrutura de exercício profissional onde cada um se insere. Foram selecionados grupos
especialmente vulneráveis da população, grávidas e os mais idosos, para começo da implementação do programa. Foi criado, em tempo recorde, um programa informático de raiz com ligação dos locais de prestação aos centros de saúde para que a população pudesse ser referenciada por estes para o setor privado, permitindo uma avaliação passo a passo do programa. Foi um primeiro passo, mas decisivo. Daí para cá, o Ministério da Saúde, com o acompanhamento ativo, aproximado e diligente do atual Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, aqui presente, Dr. Manuel Pizarro, continuou envolvido no alargamento do cheque dentista, passando o mesmo a abranger, a partir de maio do ano passado, para além das grávidas e dos idosos, as crianças de 4, 5, 7, 10 e 13 anos. A 31 de dezembro de 2009, a lista de médicos dentistas aderentes contava com 3.475 nomes, estando disponível para informação pública de todos os utentes. Foram afetos ao programa mais de 30 milhões de euros, beneficiando até essa data, de 31 de dezembro, 363.875 pessoas, dos quais 56.188 grávidas, 10.687 idosos e 297.000 crianças e jovens. – 297.000 crianças e jovens que receberam todas, diretamente nas escolas do Sistema Público e das IPSS, o seu primeiro cheque dentista, podendo escolher o médico dentista que pretendem visitar. O envolvimento desta faixa importantíssima da população em termos de impacto na saúde pública, e convém nunca esquecer que estamos perante um programa de saúde pública devidamente balizado em termos de objetivos e atuação, é estrategicamente da maior importância num país que ainda recupera de um déficit enorme em termos de índices de saúde oral. Após rigorosa avaliação do programa e dos ganhos em saúde obtidos, foi recentemente decidido pelo Sr. Secretário de Estado mais um alargamento do cheque dentista a outras faixas etárias, nomeadamente com 8, 11 e 14 anos. A outro nível, evidencia-se a já anunciada cobertura da população HIV, com SIDA, HIV positiva, neste momento a ser alvo de negociação no que respeita a procedimentos, bem como a inclusão futura de outros grupos importantes, como os diabéticos. A adesão que teve este programa por parte da população e dos médicos dentistas, como vos disse, cerca de 50% do número total, fala por si. Com o programa Cheque Dentista, têm os médicos dentistas aderentes uma janela também de oportunidade, principalmente para os mais novos, aqueles que estudaram e investiram para exercer a profissão e que têm dificuldade no início da mesma. Infelizmente, muitos deles obrigados a emigrar para outros países da Europa para exercer. Uma oportunidade também de exercerem e atenderem uma população que, de outro modo, não teria acesso à medicina dentária, para a educar, para a sensibilizar, para a tratar. Realçar este exemplo não quer dizer que o mesmo não tenha também fatores de entropia diversos que foram surgindo ao longo do curto tempo de implementação do programa e que têm vindo a ser, até ao momento, adequada e paulatinamente resolvidos, como dificuldades informáticas e atrasos parciais nos pagamentos. Não se pode, a este respeito, tomar a parte pelo todo, demagogicamente referenciando o cheque dentista como parte do problema e não parte da solução. Este exemplo, aliás, estou prestes a terminar, amplamente reconhecido a nível internacional, nomeadamente através da Federação Dentária Internacional, órgão de cúpula da medicina dentária mundial, parceiro oficial da Organização Mundial de Saúde e das Nações Unidas, que representa mais de 1 milhão de médicos dentistas no mundo inteiro, para a qual foi recentemente eleito presidente, deveria até, na minha perspectiva, ser alargado para outras áreas da medicina, quer a nível cirúrgico, quer a nível de meios auxiliares de diagnóstico e colocação de dispositivos médicos, numa lógica pouco falada de autorresponsabilização do indivíduo e dos profissionais de saúde pelo estado de saúde geral da nossa sociedade. Poderá ser secundário para muitos este exemplo que vos trago, mas é alguma coisa para muitos. Para os muitos que aderiram ao programa, e eu sou um deles porque acredito nele, para a população abrangida. Aos que fazem, os que vêm fazer e os que no final perguntam o que aconteceu. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Secretário de Estado, continuem a fazer.